Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto da API que nós estamos desenvolvendo, no caso, a nossa pequena livraria que está sendo desenvolvida aqui conosco, tá bom? Bom, no último encontro que nós tivemos, basicamente nós iniciamos, né, toda a parte de codificação, né, ali do nosso projeto. Fizemos ali uma codificação, né, no padrão MVC e fizemos algumas instalações, né, instalações essas que a gente vai precisar na aula de hoje, justamente para a gente poder ver funcionando a nossa aplicação. Já vamos pelo menos conseguir aí já resgatar alguns dados do banco e fazer com que esses dados possam ser retornados aqui na nossa API, tá ok? Bom, então após a instalação, né, de todas as ferramentas, claro que tem algumas configurações que a gente precisa ainda estar fazendo nessas ferramentas, tá? Mas antes, né, inclusive da gente fazer essas configurações, até para a gente poder fazer o teste, nós vamos escrever aqui alguns códigos, né? Vamos dar continuidade aqui à nossa parte da codificação. Então, o nosso arquivo, né, de modelagem de dados, que é o arquivo livro.js, aquele que nós criamos aqui dentro da nossa pastinha DAO, dentro da model, né, já que a gente está usando o padrão MVC, ele a priori já está pronto, tá? Então ele já está codificado. Claro que a gente ainda deve fazer alguns ajustezinhos, né, mas em específico eles já estão, pelo menos a função, né, para retornar os livros já está pré-programada, tá? Agora nós vamos para o arquivo da controller, né? Então aqui dentro da pastinha controller nós criamos, né, na seguinte estrutura, né? Então nós criamos uma pasta livro e dentro dessa pastinha livro criamos aqui a controller livro.js, que é a que a gente vai estar utilizando aí na aula de hoje, tá ok? Bom, aqui nesse arquivo em específico nós também vamos precisar, né? Já até deixei aqui o cabeçalho pré-montado, né, para facilitar aqui para vocês, mas a gente também vai precisar das nossas funções, tá? Então provavelmente eu vou criar algumas funções aqui dentro, assim como nós criamos no DAO. Só que as funções da controller, elas terão outro objetivo, né? Então tudo que a gente escrever dentro do arquivo DAO, né, são manipulações de banco de dados. Então, são modelagem de dados, né, que a gente vai estar desenvolvendo, fazendo a integração diretamente com o nosso banco MySQL. Já na controller, basicamente é onde vai acontecer todo o meio de campo da nossa aplicação, tá? Então, tudo que for transitar entre o banco de dados e a nossa API vai passar pela nossa controller. Então, basicamente, eu vou precisar criar aqui praticamente as mesmas funções. Claro que eu vou utilizar nomenclaturas diferentes, até para poder facilitar aqui a nossa compreensão nesse momento, tá? Então eu vou criar, por exemplo, uma função chamada de listar livros. Isso que eu vou comentar agora não é uma regra, tá? Eu pelo menos utilizo, né, até como forma didática. Então todas as funções que a gente criou lá no DAO, eu procurei colocar elas no padrão em inglês e sempre colocando, né, o nome do comando SQL que a gente praticamente iria utilizar, né, para poder fazer a manipulação com o banco. Já que na controller eu vou colocar em português, tá? E obviamente não vou fazer nenhuma associação com o comando SQL, porque a nossa controller ela não faz nenhum tipo de comando com o banco de dados, tá bom? Então até para que vocês consigam entender. Vale a pena ressaltar, né, a importância de não esquecer do async, tá? Para a gente poder estar colocando. Percebam que em todas as funções, inclusive nas funções de dentro do DAO, também nós precisamos utilizar o async, até para poder estar trabalhando com o await aqui na hora da requisição. Então, automaticamente a gente também precisa isso aqui nas nossas funções, tá? Vou deixar aqui um comentário, né? Então, essa função aqui, ela retorna uma lista de livros, tá?
E aí é lógico, né, que eu vou precisar praticamente de todas as mesmas funções que eu tenho lá no DAO. Então eu vou ter uma função chamada de buscar livro ID, porque é uma função que eu vou encaminhar o ID, né, do livro, que no nosso caso é a chave primária, e aí ele vai retornar um livro específico. Então aqui provavelmente pode retornar 0, né, se não tiver nenhum livro cadastrado, mas muito provavelmente nessa primeira função ele vai poder retornar um array de livros, né? Então, independente de quantos eu tiver, ele vai retornar. Nessa daqui não, essa aqui ela vai retornar um só, porque ele vai fazer uma busca somente pela chave primária, tá? Então aqui retorna um livro filtrando pelo ID, tá? Aí é lógico, né? Vamos também ter a função inserir livro. Inserir livro. Nessa função, provavelmente vai chegar o livro, né? Que são os dados, né, que a gente vai precisar para a gente poder, né, tá fazendo aí a inserção do respectivo livro, tá? Então aqui insere um livro. Ok. Aqui nós vamos ter também o atualizar livro. Atualizar livro. No atualizar livro, o que vai acontecer, né? Eu preciso encaminhar o livro, mas eu também preciso encaminhar o ID que eu vou fazer essa atualização, tá? E aí depois, quando a gente for desenvolver essa função, aí eu vou explicar melhor e aí você vai conseguir compreender aí com mais clareza, tá? Mas eu preciso do livro e preciso do ID. Aqui no caso, né? Atualiza um livro filtrando pelo ID. E para finalizar, né, a última, que é a nossa excluir livro. Excluir livro. No excluir eu também vou precisar do ID, tá? Então o ID também ele é um atributo aqui que a gente precisa para localizar o livro que eu vou precisar estar apagando, tá? Então aqui exclui um livro filtrando pelo ID. Bom, basicamente essas vão ser as minhas funções, né, que fazem jus ao CRUD, né, que é justamente a inserção, atualização, exclusão e a busca de dados ali da nossa aplicação. Bom, eu vou começar fazendo, né, a função de listar, até para que a gente consiga ver melhor já consiga ter essa percepção e já fazer essa API tá funcionando logo de cara, tá? Então a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui basicamente é fazer o import do arquivo DAO. Então, como eu vou precisar utilizar dentro de todas as minhas funções, então eu basicamente vou vir aqui e eu vou criar aqui uma const, vou chamar de livro DAO igual a require, e aqui eu vou apontar para a minha aplicação, tá? No caso, eu estou dentro da controller, só que eu preciso chegar dentro do DAO. Então eu preciso primeiro sair da pasta livro, sair da pasta controller, e aí sim entrar dentro da model DAO livro.js, tá? No caso aqui o VS Code, ele já até ajuda a gente um pouquinho nesse processo. E aqui, lógico, colocar um comentário import, né, do arquivo DAO para manipular dados no banco de dados, tá? Então eu vou fazer, né, fiz aqui esse import aqui, justamente para a gente poder estar utilizando. Bom, agora sim, né, basicamente eu vou chamar a função, né, que faz a seleção lá dos livros e trazer ela para cá para eu poder retornar para o outro arquivo, que é o app, tá? Que aí a gente também vai precisar escrever alguns códigos lá. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Então, eu vou criar aqui uma variável local chamada result, que seria de resultado, né? E aí eu vou basicamente chamar o livro,
livro DAO, ponto, get, deixa eu ver se eu exportei, né? Deixa eu ver se eu exportei. Não exportei. Então, o que acontece? Todas as minhas funções aqui do DAO, elas automaticamente são funções privadas, né? O que seriam funções privadas? Elas só existem e elas só são utilizadas, né, aqui dentro do próprio DAO. Então, eu poderia uma função chamar a outra para fazer alguma coisa. No nosso caso, eu preciso que essas funções, no caso essa daqui, que é a que eu estou precisando, eu preciso que ela se torne pública, né? Então eu preciso disponibilizar ela para minha controller. E aí, assim, tem várias formas, né, de vocês fazerem isso daqui, tá? Posso colocar um export já logo aqui no começo da função. Eu particularmente gosto de fazer isso sempre no final, tá? Eu acho que fica um pouco mais organizado. Então eu vou vir aqui e vou colocar assim, module.exports igual, abre e fecha chaves, e aí eu vou dizer que a minha função select all books, ela se será uma função pública, tá? Justamente para eu conseguir estar tendo acesso nela lá na minha controller de livro. E aí vocês vão perceber agora, ó, que quando eu der o get aqui, ó, eu já consigo, o próprio VS Code, né, já até completa para mim aqui a chamada da função, tá? Então é importantíssimo deixar a função pública, tá? Pelo menos aquelas que você vai precisar utilizar em outro arquivo, em outro momento, tá? Muito importante não esquecer de usar o await, tá? Até porque se eu tenho um await em uma função e eu vou chamar ela, essa função também precisa ter o async e o await. Bom, basicamente aqui o que a gente vai fazer, tá? Eu gosto sempre de fazer aqui uma pequena condicional dizendo o seguinte: se o result, né, que é a minha variável que eu criei aqui, o que acontece? O banco de dados, né, quando eu executar o select no banco, ele, se não houver nenhum erro, lógico, ele vai me retornar um array, né? Então ele vai me retornar uma lista. E aí, o que é importante? A nossa controller, ela precisa devolver mensagens de acerto e mensagens de erro da nossa API, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu só vou conseguir retornar uma lista de livros se de fato o array que voltar lá do DAO, ele tiver conteúdo. Então eu basicamente vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó. Se o result.length, que é para eu contar quantos itens tem, se for maior do que 0, isso significa que eu tenho dados para retornar. Se eu tenho dados para retornar, então, até vou abrir aqui as chaves, que acho que agora vai ser importante. Eu vou dar um return do meu result, tá? Caso contrário, se por algum acaso o array que me vier, né, lá do DAO, ele em específico não tiver registros, né, ele tiver vazio, então eu vou ter que fazer um outro return aqui, tá? Por enquanto eu vou fazer aqui um return, vou voltar um 404, mas aí a gente vai precisar estruturar um pouquinho melhor aqui esses itens aqui, né, de retorno. E aí eu preciso também tratar uma outra coisa. O meu DAO, não sei se vocês se recordam, mas ele me volta os dados, mas ele também me volta false em algum momento, tá? Então eu também preciso tratar esse false aqui, né? Então se o meu retorno da função for false, eu provavelmente vou precisar fazer um return de uma outra mensagem, né? De um outro código de erro. Então o que eu costumo fazer, né? Antes desse if aqui, ó, eu faço uma outra condicional. Então, assim, se o meu result, aqui eu estou abrindo as chaves, né, porque vai facilitar o entendimento aí, né, de você que está vendo aqui o nosso vídeo. Se o nosso result, ele não for falso, ou seja, se ele tiver algo positivo, mesmo que ele esteja vazio ou com dados, aí ele vem e vai cair aqui nessa estrutura. Se por algum acaso ele chegou false, eu vou ter que fazer um return que é um erro 500, tá?
Claro que esses returns aqui eu vou melhorar eles ainda, mas por enquanto é só para a gente poder ter uma percepção e a gente mais ou menos entender qual que é a lógica que a gente vai precisar estar utilizando, tá? Então, basicamente, por enquanto, essa daqui é a estrutura que a gente precisa, tá? Então, aqui eu chamo, né? Então, chama a função do DAO para listar os livros. Essa primeira condicional, né? Validação do return false, né, que o DAO traz para a gente. Esse segundo if aqui é uma validação de vazio, validação de array vazio, caso venha, né, uma lista vazia, e aí eu só posso retornar dados se efetivamente eu tiver conteúdo para retornar. Caso contrário, eu tenho que retornar um 404 ou um 500. E aí, nesse momento, né, você que está assistindo aqui, pode ser que você não entenda, né, por que eu tenho que retornar um 404 e por que eu tenho que retornar um 500, tá? É muito importante a gente fazer essa ressalva aqui agora, né? Vou abrir aqui um navegador. E aí eu vou pesquisar aqui no Google, né, uma coisa chamada de Status Code REST. Então, você precisa compreender os status codes que a gente tem numa API. Eu vou pegar aqui o segundo link, que é do MDN, porque eu acho que ele é mais didático aqui na explicação. Então, o que acontece? Eu tenho vários conjuntos de respostas que a minha API precisa ou pode retornar, conforme as situações, tá? O que é importante nesse momento, né, você compreender? Todas as respostas de 200... E, em geral, na casa dos 200, né, porque vai de 200 até 299, são respostas positivas, são respostas de algo que deu certo, que funcionou, que deu tudo ok na requisição, tá? Eu não vou detalhar todas, né, mas assim, as que a gente mais acaba utilizando. As respostas das casas, né, do 400, que vai do 400 até o 499, geralmente são respostas de erro do cliente. Então, ou seja, o front-end ele me pediu alguma coisa, só que aquilo que ele me pediu eu não consigo devolver para ele. Então, eu tenho aqui um conjunto de respostas onde eu vou dizer que houve um problema naquilo que ele solicitou e que, devido a esse problema, eu não consigo processar, ou eu não consegui encontrar aquilo que ele me pediu. E eu tenho as respostas de casa de 500, né, que são as respostas que a minha API, né, o meu back-end teve algum problema. Então deu algum bug de programação, o servidor está fora do ar, o banco de dados não respondeu, enfim, alguma coisa que possa comprometer a parte da API. Tá? Então basicamente, né, a gente trabalha com essas classificações, 200, né, 400 e 500. E aí se a gente dá uma olhadinha aqui, ó, no 400, né, então olha que interessante, ó, o 404, ó, que é o not found, o que ele fala para a gente? O servidor não pôde encontrar o recurso solicitado. Então você me pediu para devolver, por exemplo, uma lista de livros, mas eu não achei, está vazio, eu não tenho livros para devolver. E aí eu tenho que devolver um erro 404, tá? Já os erros 500, ó, que é do lado do servidor, por exemplo, aqui, ó, um erro interno no servidor. O servidor encontrou uma situação com a qual não pôde lidar. Então, esse erro aqui é um erro bem genérico. Então, por exemplo, o DAO retornou false, teve algum problema, houve algum bug, houve algum problema, e aí automaticamente eu não posso processar a requisição. Então, eu devolvo um erro 500. Você vai perceber que esses erros, naturalmente você vai começar enxergando eles a partir do momento que você começar entendendo um pouquinho como que uma API funciona. E hoje a gente encontra esses erros nas navegações das páginas. Muito provavelmente você que está nesse momento vendo esse vídeo, em algum momento você já entrou em uma página e às vezes a página estava fora do ar, né? Ou você pediu para fazer alguma coisa e apareceu um 404, ou apareceu um 500, né, lá no navegador. Então são erros padronizados para que a gente possa criar e desenvolver uma aplicação web, tá bom? Bom, tendo como base, né, essas informações, vale ressaltar que depois é importante que você
entre aqui, né, não necessariamente nesse site, mas que você estude um pouquinho os status code, justamente para que você não tenha essa dificuldade, tá? Bom, partindo do princípio que agora a gente já sabe por que a gente está retornando aqui um 404 ou um 500, automaticamente o que a gente vai fazer, tá? Nós vamos construir agora o app, que é justamente a aplicação que vai devolver para a gente, para a nossa API, os dados, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui, até para poder facilitar um pouco a nossa programação, o app, né, que é quem vai fazer a comunicação com a API, se eu retornar para ele o número 404 ou o número 500, lá no app eu vou ter que criar algumas condicionais, né? Então, se retornar tal coisa, volta lá uma mensagem, né? Porque junto com esses números eu posso ainda devolver uma mensagem de erro para o front-end, tá? Então, só para facilitar a nossa vida neste momento, depois a gente pode melhorar um pouco mais isso daqui, eu vou fazer um return de um JSON, tá? Então, eu vou mandar nesse JSON o status. Então, aqui nesse caso, né, eu vou mandar um false, porque foi um problema, vírgula, e eu vou mandar o status code, que é esse que a gente está conversando aqui agora, 404, tá? E vou mandar uma mensagem, uma message. Para eu não ter que fazer isso agora no app, eu consigo fazer agora aqui na controller. E a ideia é que a controller efetivamente seja responsável por isso, né? Então eu vou colocar lá, ó, não foram encontrados dados de retorno, tá? Vou mandar aqui uma mensagem bem genérica. Também vou mandar um JSON aqui no retorno 500, né? Então, status false, status code 500, por exemplo. E aqui na minha mensagem eu vou falar o seguinte, né? Não foi possível processar a requisição, pois houveram falhas no servidor, tá? Então, vou deixar aqui essa mensagem, por enquanto, bem genérica, tá? Até para que a gente tenha, né, esse retorno lá na nossa aplicação, tá? Quando tiver efetivamente algum problema. E a gente pode até depois simular alguma coisa nesse sentido. Bom, então o que acontece, né? Aqui eu estou voltando dados. Aqui, né, a gente volta um 404, que é quando a gente não encontra. E aqui a gente está voltando um 500, que é um erro na nossa API, né? Houve algum problema aqui dentro do nosso servidor. Então, só para a gente poder deixar isso bem alinhado, que aqui, né, eu estou voltando os dados, aqui também, e aqui também eu estou voltando, tá? Provavelmente aqui eu vou ter que mexer ainda em algumas coisinhas, mas a gente vai ir fazendo isso por etapas. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos para o nosso app, para a gente poder programar o retorno da nossa API e a gente conseguir ver essa API funcionando, que é o nosso objetivo da aula de hoje, tá? Bom, uma vez que eu já instalei as minhas bibliotecas do Express, do Cors, do Prisma, né? Então eu vou fazer alguns importes aqui, ó. Então, primeira coisa, const Express igual a require Express. Então aqui eu vou importar o Express, que é justamente o responsável, né, pela criação da nossa API. Da mesma forma, eu vou importar o Cors. E aqui, lógico, tem que mudar o nome. Por enquanto, eu vou importar somente essas bibliotecas, que são as que a gente vai utilizar agora, tá? Mas depois a gente pode precisar de mais algumas, e aí a gente vai fazendo. Vou criar aqui um objeto, né? Eu costumo chamar de app, porque o nome do nosso arquivo é o app, tá? E aqui a gente vai fazer uma instância da nossa biblioteca do Express, tá?
Então a gente cria aqui um objeto, né, da classe do Express, justamente para a gente poder estar utilizando. Eu costumo deixar a porta aqui da nossa aplicação também padronizada, tá? E aí eu gosto de fazer a seguinte lógica. Se essa aplicação tiver num servidor, quem vai fornecer essa porta vai ser o servidor. Então eu vou pegar o port do processo, que é o servidor. Ou, se eu não tenho esse processo, porque eu estou rodando local, eu vou jogar, por exemplo, na porta 8080. Então essa linha aqui ela é bastante importante, tá? Ela define a porta a ser utilizada nas requisições da API, tá? Então eu posso ter a porta do servidor ou uma porta local, que no nosso caso é 8080, tá? Eu já gosto de fazer isso, por quê? Porque no momento que você pegar essa aplicação e você hospedar ela, colocar ela num servidor, numa Azure, numa AWS, aí automaticamente você não vai precisar mais se preocupar com a configuração da porta, tá? Automaticamente ele vai pegar uma porta já do servidor e aí você não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Então recomenda-se, né, essa linha justamente por isso. Agora o que vai acontecer? A gente precisa fazer algumas configurações do CORS, tá? O CORS ele é responsável pelas regras de permissões, pelas regras de negócio da nossa API, do que pode, do que não pode ser feito. Para facilitar um pouquinho a nossa vida e para que não haja erro de digitação, eu vou copiar um código, tá? Vou trazer um código para cá, mas você que está aí assistindo o vídeo, pausa o vídeo e copia esse código bonitinho. Tem outras formas também de estar escrevendo, né? Mas geralmente aqui é onde os alunos, o pessoal erra bastante, às vezes por conta de uma letrinha ou alguma coisa, tá? Então eu já vou trazer aqui, já colando, né? Mas aí você para e aí você copia na íntegra. Cuidado com letra maiúscula e letra minúscula e erros de digitação, tá? O que esse CORS aqui está fazendo, tá? Basicamente eu estou escrevendo, né, na minha API, no header, né, no cabeçalho da minha API, duas informações que são muito importantes. Primeiro, Access Control Allow Origin, de onde vão vir as requisições. E aí aqui eu coloquei um asterisco, mas aqui eu poderia estar colocando um IP, né, ou o link de um servidor. Então vamos supor que a minha aplicação tivesse num servidor aí 200.100.50.10. Vamos supor que esse fosse o IP do meu servidor. Então eu ia vir aqui colocar o IP, claro, né, com HTTP, né, ou HTTPS, tá? Mas eu ia colocar o IP do meu servidor ou a URL do meu servidor aonde as requisições vão acontecer. No caso das requisições do front-end, tá? E aí eu estaria liberando somente as requisições para esse IP. Isso aqui é muito legal, porque se você estiver fazendo uma API privada, uma API de uma empresa, é legal você liberar somente aonde o front-end vai fazer a requisição, né? No nosso caso aqui eu estou fazendo uma liberação geral, até porque a gente está fazendo local e tudo mais, tá? Depois aqui embaixo a gente tem o Access Control Allow Methods, que são os métodos que eu vou liberar da minha API, né? No caso, como a gente vai implementar um CRUD, então automaticamente eu tenho que liberar todos eles, tá? Mas eu poderia liberar só o GET, só o POST e assim por diante, tá bom? Então aqui a gente fez uma liberação de todos eles e aí depois a gente fala um pouquinho do Options aí para vocês terem uma ideia. Aqui eu estou falando, né, que o meu app, né, que é o Express, ele vai utilizar o CORS, que é essas configurações, e eu preciso do Next, que é para ele poder ler as próximas funções que a gente vai criar aqui, tá? Se você não colocar o Next, ele lê as configurações do CORS e aí ele não pega nada do que a gente vai escrever aqui embaixo, tá bom? Então é importante ter o Next aqui nesse cenário. Bom, chegou o momento agora do quê? Da gente montar o que a gente chama de endpoints, que são as rotas, né, da nossa API.
Então, aqui como é que a gente cria, né, essas rotas, né? Basicamente, eu vou definir um nome para minha API, né? Então, por exemplo, eu vou falar aqui o app.get, porque a gente está fazendo um get, né, que é o retorno de dados. E aí vou definir uma assinatura para ele. Nessa assinatura, tá? Assim, tem alguns padrões, tem algumas regras, tá? Eu basicamente sempre gosto de colocar a versão da nossa API, então no caso aqui é a versão 1, né? Colocar o nome do projeto, vou chamar de livraria, tá? Ou o nome do cliente, né? Na qual que você está desenvolvendo aí o projeto. E aqui nesse caso vai ser livro, tá? Então vai ser uma livraria e aqui vai ser um get para devolver o livro, né? No caso aqui vai devolver, obviamente, todos os livros, né, que a gente tem aqui na aplicação. Aí aqui, né, course, então eu vou dizer que ele vai usar o course, vírgula, async, porque é uma requisição assíncrona, e é lógico, né, aqui uma funçãozinha de callback, onde eu vou ter aqui o meu request, que depois eu vou explicar para vocês, e o response, que eu também vou explicar agora para vocês. Bom, o que esse endpoint, né, o que essa rota ela vai fazer? Quando ela for acionada, ela vai se comunicar com a controller, vai pegar o que a controller devolver e ela vai fazer um retorno para mim na minha requisição, tá? Então, para eu poder começar a utilizar, o primeiro passo, preciso, né, e eu vou precisar disso em outros lugares, então já vou fazer aqui na área global, digamos assim, da aplicação. Então eu vou criar aqui uma variável chamada controller livro igual require. Como eu estou na raiz, ponto barra, controller barra livro.js. Então aqui o que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo um import dos arquivos de controle da aplicação, tá? Então, caso eu quisesse escrever aqui outras rotas, né? Então, eu vou ter aqui os endpoints de livros, eu vou ter os endpoints de autores, eu vou ter os endpoints de gêneros para eu poder fazer uma pesquisa por livro. Eu poderia estar fazendo um import de todas as minhas controllers, tá? Lembrando que é uma controller para cada assunto, ou para cada tabela que eu tenho no banco de dados. E aí aqui, muito fácil, tá? Então eu vou criar aqui um livro igual await, né? Já para a gente não esquecer. E aí eu vou chamar a controller livro e vou pedir para ela para eu pegar o meu listar livro. Só que, aí agora, né, mais uma vez, para que eu consiga ter acesso à função da controller, eu preciso tornar ela pública. Eu preciso exportar ela e nós não fizemos isso. Então, ó, vou voltar rapidamente na controller. Vou até fechar aqui rapidinho. E aqui embaixo, mesma coisa que a gente fez agora há pouco no DAO. Módulo.exports igual. E aí eu vou tornar pública o listar livro. Agora sim, lá no app, ó, se eu apertar o ponto, eu já vou... Opa! Deixa eu ver aqui, calma. Deixa eu só ver aqui se eu escrevi alguma coisa de errado. Listar livros, módulo.exports, beleza, certinho. Então deixa eu apagar aqui e escrever de novo para a gente poder validar. Ponto. Acho que não está completando, mas tudo bem. Listar livros. Deixa eu ver se está certinho no plural. Listar livros. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar a minha função, né, listar livros, para a gente poder obter essas informações aqui da nossa controller. Tá ok? Bom, na verdade, acho que eu já sei porque aqui, ó, acho que na hora de completar ele completou errado. É a pasta livro barra controller livro.js, ó. Vamos ver, acho que agora ele deve fazer a referência.
Agora sim, ó, listar livros, tá? Eu tinha feito o apontamento só para a pasta, mas na verdade eu tenho que apontar para o arquivo. E aí o que eu basicamente vou fazer aqui? Eu vou retornar, então eu vou dar uma resposta da minha API, dizendo o seguinte, o status, qual que é o status, tá? O status vai ser um número que eu vou precisar estar retornando. No nosso caso da controller, a gente já mais ou menos esquematizou o número 500, 404, só que aqui a gente não definiu ainda um número, tá? Então, o que seria legal? Até para a gente poder manter esse padrão, né? A gente criar uma estrutura mais padronizada. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um JSON, né? Então, eu vou criar aqui um livro JSON. E aí eu vou fazer o seguinte, ou melhor, eu até vou fazer diferente. Vou fazer algo parecido com o que a gente fez aqui embaixo. Ó. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, ó. Que aí eu acho que, ó, o status eu vou mandar true. O status code, como a requisição deu certo, é um 200. Eu não vou ter uma mensagem, tá? Então, nesse caso, não tem mensagem, porque não é erro. Mas eu vou ter o response, que aí eu vou mandar o result, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou padronizando para que o meu return positivo, ele também retorne para mim um JSON. E qual que é o legal? Eu tenho um atributo aqui chamado status code em todas as mensagens, seja as de erros ou a de sucesso. Isso vai me facilitar por quê? Porque na hora de eu retornar o status, eu vou pegar o livro.statuscode. Então, se vier um 200, ele volta um 200. Se vier um 404, ele volta um 404. E o meu response.json, eu vou voltar o quê? O livro. Tá? Que é justamente os JSONs que a gente montou. Se for uma mensagem de erro, ele volta a mensagem de erro. Se for, se por algum acaso ele tiver dados para retornar, aí ele vai retornar aquele JSON e vai mandar aquela estrutura para a gente. Bom, basicamente é isso daqui. A única coisa que falta para a gente terminar seria simplesmente a gente colocar a nossa API para escutar. Então, app.listen, aí eu vou colocar a porta, né, que a gente definiu lá em cima, e funçãozinha aqui, né, pode ser uma arrow function, funçãozinha de callback, enfim, da forma que você quiser. E eu gosto de colocar um console.log, apenas para a gente colocar aqui, ó, API aguardando requisições, tá? Até para a gente poder fazer um teste aí e a gente ver no terminal alguma coisa acontecendo, tá? Ainda não vai dar para a gente fazer o teste, porque eu tenho que fazer algumas configurações do Prisma, tá? A gente fez a instalação, mas a gente ainda não configurou o Prisma. Então, só para a gente poder observar aqui no terminal, deixa eu ver aqui se eu estou na raiz do projeto. Sim, estou aqui na raiz, estou com o app aqui. Eu vou rodar a minha API, só para ver se eu tenho algum bug, ó. Então, ele já até sinalizou aqui um probleminha no Prisma Client, tá? Esse probleminha aqui a gente vai resolver na próxima aula, tá? Porque como eu não terminei de configurar o Prisma, automaticamente ele não vai rodar, porque a gente tem aqui alguns ajustes ainda para a gente poder estar terminando. E aí tem inclusive alguns comandos que a gente precisa estar gerando. Mas aí eu quero mostrar esses comandinhos com calma aí para você, justamente até para que essa aula ela não fique muito mais longa, né? Talvez aí eu vou precisar de uns 15, 20 minutinhos, então vai ficar uma aula muito extensa, tá bom? Então para aqui por enquanto, tá? Na próxima aula a gente termina de configurar o Prisma, eu mostro quais são esses comandos e aí a gente já consegue testar e ver os nossos dados retornando na nossa aplicação, tá ok?
Bom, a gente vai ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima aula. Muito obrigado e até lá. Valeu!